Falo com um monte de empresário, gente de fundo, family office, converso com essa galera. Uma das coisas que tem me chamado, que é bem uníssono entre eles falam, a gente está vivendo um momento particular no mundo, que o Brasil está o gostosão do momento para ser investido. E a gente pode observar isso, pode olhar, né? O câmbio, né? O dólar tem diminuído, ou seja, tem mais disponibilidade de dólar aqui no Brasil. Da onde está entrando esses recursos? Né? Vem de fora. Mas por que fora está investindo no Brasil? Então você citou muito bem, tem conflitos acontecendo, o cara não vai investir agora numa fábrica que é, sei lá, no Irã, está ficando fora. A China já tem outra perspectiva, o mercado mais fechado, Rússia está embargada, pensando em mercados ainda em crescimento. Na América Latina, você tem uma Argentina que está em frangalho, está piorando, seria um país em outras condições que poderia ser investido. Você tem um bom México, que é um excelente país para investimento, mas ele está saturado. E até por uma questão geográfica, ele já é um país, eu vou falar isso, o mexicano me mata, mas é o mais agringado, ele já teve muito investimento, principalmente dos Estados Unidos. E a China também entrou forte ali no México por conta dessa questão entre Pacífico e Atlântico. O México é muito estratégico. Mas não tem um mercado interno como tem o Brasil, o dobro da população. Então o Brasil, né, e a África, a gente sabe, tem toda uma questão, idioma, vários países, fragmentos, conflitos, ainda tem um monte de problema. Então, assim, Oriente Médio não tem população, mercado interno suficiente. Então, o Brasil estamos aqui. Só que aí que está. Esse dinheiro está chegando. Só que esse dinheiro eu não vejo levantando uma fábrica. Pouco. Ainda tem. Mas pouco. Não levanta indústria. Não empurra a gente para a fronteira tecnológica, como bem comentado ali. Um abraço para o Paulo Gala. Aliás, falei com ele esses tempos. É importante, talvez. Onde está isso daqui? É tudo especulativo esse dinheiro que está entrando? Está na nossa taxa de juros, né? Nossa taxa de juros é muito alta, isso atrai muito dinheiro, né? E que, inclusive, a política monetária no Brasil, ela só atua sobre o câmbio. Já tem vários estudos que mostram o impacto, os meios de transmissão da política monetária, os impactos que ela tem sobre os agregados macroeconômicos, né? E a nossa taxa de juros atua basicamente sobre o câmbio. Então, a gente controla a inflação no Brasil controlando o câmbio. Porque a gente tem um problema, a gente tem livre fluxo de capitais, né? O cara pode entrar aqui de manhã, fazer uma operação de day trade e sair no final da tarde. É verdade. É uma promiscuidade total com o Brasil, né? Então, assim, os países... Também eu posso tirar a dívida, tomar uma dívida no Japão, investir aqui no Brasil. Sim, que é o carry trade, né? Então, assim, o que a gente precisa atentar, e foi bom você lembrar isso, que graças a Deus não sou só eu que estou falando, né? Todo mundo... Que o Brasil é muito arriscado, porque assim, o brasileiro, principalmente aqui no mercado financeiro, ele tem meio que um complexo de vira-lata, né? Ele acha que nós somos muito arriscados, por isso a gente tem que pagar uma taxa de juros muito alta, porque o Brasil vai quebrar, não sei o quê. Sim, segurança jurídica. Se você pega a análise dos grandes fundos lá fora, eles veem o Brasil como porto seguro nesse momento, como você falou. Porque eles estão vendo, você tem que imaginar o seguinte, um grande fundo como a BlackRock, que tem 14 trilhões de dólares, eles têm a estratégia de alocação, né, nos diversos países. E aí nessa estratégia de alocação que ele tem, ele olha para o cenário mundial e ele vê hoje um conflito no mundo inteiro. Em toda a Eurásia tem um conflito. Né? Tá a guerra da Ucrânia, agora no Oriente Médio, agora com outros países, né, na África ali, que os Estados Unidos está sempre fazendo. Então quando olha, realmente, se você olhar para a América do Sul, é um país ainda que está, tirando que os Estados Unidos invadiu a Venezuela, é um continente que não está no meio do conflito geopolítico mundial. Por enquanto, isolado, né? É verdade, é isso mesmo. Então, o cara vai realocar a carteira dele, ele começa a olhar para o mundo e fala assim, eu vou botar na Europa. A Europa está definhando economicamente. Não tem oportunidade de investimento ali. Mesmo nos países desenvolvidos. Já está saturado, né? Tá muita. Ele olha para a Ásia e fala, está num conflito geopolítico. Os Estados Unidos está atacando, quer minar a sanção econômica da China. Né? Se conseguir, ou no limite, se ele atrasar, ou se ele prejudicar alguma coisa e vai prejudicar, que guerra tarifária prejudica todo mundo, né? Vai prejudicar a China e o Conselho lá de Cooperação de Xangai, que envolve todos os países da Ásia Central também, né? O Oriente Médio está em conflito. Então, quando o cara começa a olhar, ele fala assim, minha alternativa é investir no Brasil. Então, ao contrário do que muito brasileiro acha que o Brasil não é um porto seguro, para o investidor estrangeiro é um porto seguro. E você lembrou bem, que inclusive foi o comentário que eu fiz, quando todo mundo fala, a taxa de câmbio vai chegar a 7 e a taxa de câmbio começou a cair. Quando saiu o negócio lá no Irã,
Fala, puta, agora vai virar, vai acabar a economia mundial, o Brasil vai se ferrar. Aí de repente a taxa de câmbio aqui começa a cair. Começa a cair mais ainda. Justamente porque o cara falou, onde eu vou investir? No Brasil, né? Parece que esses caras só é um terrorismo. E tem outra coisa que mas aí minha dúvida, é uma hipocrisia e falar isso porque eu vou me beneficiar de todo mundo se assustando, ou é realmente a galera não tá fazendo a leitura correta do mercado e tá soltando essas bobagens? Tem um pouco dos dois, né? Ah, tá. Tem a galera que tá na bolha que fala é bobagem, porque não entende o que tá falando. Mas quem começa com essa narrativa no mercado sabe o que tá fazendo, né? É o cara que ganha dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro no Brasil com a taxa de juros a 14% ao ano? 1% da população que tem capacidade de investimento, né? São os grandes fundos institucionais, são os grandes investidores estrangeiros que estão mamando nessa taxa de juros, né? Quem vai investir em algum negócio produtivo com a taxa de juros livre de risco de 14%? Todo mundo pergunta para mim, eu invisto em quê? Título Tesouro. Exatamente, é o mais seguro. Livre de risco. Para que você vai correr risco para talvez ter um retorno de 20% ao ano em algum negócio produtivo? Né? Que você corre muito risco. Não deixa 14% ao ano sem fazer nada, né? Então essa taxa de juros ela é inibidora de quem quer investir em alguma coisa produtiva. O risco que teria se a gente entrasse em um conflito, né? Acho que é o único. Mas não vamos, né? Não vamos. Apesar do Múcio ter falado aquela asneira, né? Não vamos porque os Estados Unidos não vai invadir o Brasil. Isso aqui não é o Vietnã. Nem lá eles ganharam a guerra, né? Não, aqui a gente nem no Afeganistão, que só tem areia, ele ganhou guerra. Então, a gente recebe treinamento do exército e das facções. Não está ganhando no Irã. Chumbo nesses caras. Vai entrar aqui no Brasil. Ele pode até dar uma dor de cabeça, mas invadir uma coisa, dominar é outra, né? Completamente diferente. Né? E o Brasil é um país continental. Não dura um carnaval. Não. Os gringos se juntam e falam, o quê? Isso aqui é assim? Agora eu sou brasileiro e vou lutar com vocês. A gente pode não ter equipamento militar, não pode ter poderio de defesa, né? A gente pode não ter um monte de coisa, mas o Brasil é um país continental. Como eu falei, eles não conseguiram ganhar a guerra no Vietnã. Você acha que eles entrar aqui na Amazônia eles vão ganhar alguma coisa? Não vão. Primeiro, que exército de selva, assim, é só nos filmes de Hollywood que eles são bons, os boina verde, né? É verdade, é verdade. Só lá, mas aqui a gente tem exército de caatinga, de selva, e os caras são... Tem os SIGs, né, lá na Amazônia. São os mais casca-grossa que são tem. São muito mais casca-grossa que os caras de Hollywood, né? Eu costumo brincar assim que ficou um mês sem alimentos e volta mais forte do que quando deixou, não é? Tem um cara que fala geopolítica, eu já fiz algumas críticas, eu falo assim que isso é geopolítica da Marvel, né? O cara assiste muito filme da Marvel. E aí ele começa a achar que a geopolítica é aquilo ali que passa no filme, né? Porque quando você vê na realidade, eu até brinco que quando sai notícia assim, tem aqueles filmes dos Dave Seals, né? Não sei o que, tudo treinado, mergulha e sai. E aí, 3 caras resolvem tudo, né? Aí saiu a notícia ultimamente. Tem uma notícia. O Braddock, né? O Braddock. Saiu a notícia no passado lá que no treinamento, lá 2 Navy Seals morreu afogado porque não conseguiu voltar pro bote, né? Então a vida real é diferente do filme, né? Então assim. E outra, vai invadir o Irã? Não vai invadir porque primeiro não tem condições, né? Mesmo com o poderio militar que eles têm, não tem condições, e se invadir o Irã vai levar uma peia no Irã. Vai tomar um chumbo aqui. Então assim, sei nem como ele foi no seu colo, que ele não... Ele não gosta? Não gosta. Ele veio aqui, chamou, eu puxei ele aqui. Esse é o... É o Yoshi. Yoshi. Então assim, e tem um conceito básico em investimentos, que é o que o próprio Warren Buffett fala, né? Que quando você atinge um determinado tamanho, você não tem muita alternativa de investimento. Né? Então o Warren Buffett fala que ele tinha aquelas altas margens de retorno no início, porque ele era pequeno. Depois que você atinge um certo tamanho, você vai fazer um investimento de 10 bilhões, você não tem tanta alternativa para enfiar 10 bilhões em negócios do mundo. Né? Então quando você pega esses grandes fundos, quando ele atinge um certo tamanho que tem trilhões, ele tem pouca alternativa quando ele olha para país de investimento. Ele vai falar, vou investir... No mínimo ele tem que pegar os 10 maiores economias do mundo e olhar para aquilo ali. Não vai investir no Zimbábue. Se ele pôr 100 milhões em Zimbábue, ele mexe com o mercado todo. É verdade, não é? sim. Então ele tem que pegar... Ele pode ser o rei, né? Ele tem que pegar a lista das 10 maiores economias do mundo e escolher uma economia daquela. Porque o volume de capital que ele tem é tão grande que ele só tem aquela alternativa de investimento.